Ontem o Globoesporte.com publicou que o Rodolfo Landim, candidato de oposição do Flamengo, tem interesse no Rodriguinho. Vou acrescentar em cima dessa informação no Globo.com. O Ricardo Lomba, candidato da situação, também tem interesse no Rodriguinho e vou até dizer mais. Ele começou a namorar a possibilidade de trazer o Rodriguinho até antes do Rodolfo Landim. Está acontecendo uma coisa, no mínimo, curiosa. Oposição e situação do Flamengo estão trabalhando em cima de nomes em comum, em alguns casos juntas, em outros casos de forma paralela, criando uma própria concorrência. Para tentar entender se a possibilidade do Rodriguinho voltar ou não, hoje de manhã eu conversei com uma pessoa próxima ao Rodriguinho e ouvi, a primeira frase do papo foi: Rodriguinho adoraria jogar no Flamengo. Rodriguinho tem esse sonho de jogar no Flamengo. Mas lidar com o dono do clube, do Pirâmides, não é algo fácil. E lidar, quando eu digo, é lidar para negociar. Ele gastou 6 milhões de dólares para tirar o Rodriguinho do Corinthians. E é possível que exija mais do que os 6 milhões de dólares para negociar o Rodriguinho. Aí eu perguntei, bom, mas o time não está acabando? Aí a resposta foi, ninguém sabe. Porque ao mesmo tempo em que esse dono, que é árabe, só para contextualizar, o dono do Pirâmides é o ministro dos esportes que fomentou todo o futebol na Arábia Saudita. Durante esse processo, ele brigou com um primo dele, que é dono do Al Ahly, do Egito. Ele era presidente de honra desse clube. E ao brigar com o primo, que é o presidente, ele foi excluído. Ele falou, então eu vou aproveitar que eu estou com moral no meu país e vou criar aqui no Egito um time para rivalizar com esse time do meu primo. Foi aí que ele criou o Pirâmides, contratou o Carlos Eduardo, atacante do Goiás, o Keno, atacante do Palmeiras, e o Rodriguinho. E o Valentim, né? Além do Valentim, que durou pouquíssimo tempo, a gente já sabe o porquê da demissão. Então, baita investimento e tal. Ele criou uma televisão, Rômulo. Uma televisão em canal aberto. Que tinha uma TVzinha pra ele. Ele chamou o John Terry para comentar um jogo lá onde... O Ronaldinho Gaúcho comentou o jogo também. Bom, é. Ronaldinho Gaúcho. Paga pouco, só um jogo. Você vai lá, comenta aí. Eu não. Pois é, essa TV funcionava em TV aberta no Egito. O Ronaldinho Gaúcho comentando. E funcionava na internet. Em meio a esse processo de, vou desmontar o time, acabou com a televisão. Acabou com a TV? Acabou, não existe mais. Aí os jogadores... Botou nem em propaganda? Assim, não, nada, acabou. Perdeu para uma igreja, de repente? Não, nada disso. Aí os jogadores começaram a achar, vai acabar mesmo. Relação gospel. Aí, mês passado, coisa de 3 semanas, Bruno, o time perdeu a primeira na temporada. E aí o Volpi, o argentino, que havia ficado no lugar do Valentim, acabou sendo mandado embora por causa de uma derrota. Sério? Então os jogadores falam, bom, se a gente tinha a impressão de que ia acabar o time, o cara tá super preocupado com o time. Porque perde uma e já manda o argentino embora. E a comissão havia acabado de chegar. O Volpi tinha trazido toda a comissão da Argentina e tal. Sério? Mandou todo mundo embora. Volta todo mundo. E aí contratou um técnico egípcio com alguma frequência. Esse ministro na Arábia Saudita e dono do Pirâmides entra em contato via Skype com os jogadores brasileiros e garante que é para eles continuarem focados. Então, de fato, dá para dizer que há interesse do Flamengo, das duas chapas, do Ricardo Lomba e do Rodolfo Landim. Dá para dizer que os dois já fizeram contato com o Rodriguinho, mas dá para dizer que não tem a mínima ideia do que será o futuro do Rodriguinho. Eles fazem mais 3 jogos ainda. Tem que pagar 6 milhões de dólares, tem que pagar 10, você não tem que pagar nada. Eles fazem mais 3 jogos ainda. Um jogo extremamente importante pela Copa local contra o time que é o líder do campeonato e um dos jogos no campeonato egípcio contra o time do primo. Ixi, Só para você entender o contexto. Você entender o contexto do primo. River egípcio. O contexto dos 3 jogos que ainda restam por serem feitos. Chega no estádio é uma discussão que será feita. E qual que é o salário do Rodriguinho lá, você sabe? Ele ganha muito dinheiro, Bruno. Não sei, mas é muito dinheiro. Tardelli, quanto que tá o Tardelli? O Tardelli, com a variação do euro, é mais de 2 milhões de reais. Mas você tem certeza? Absoluto. Mas o Rodriguinho deve ser... Atenção, Tardelli. É mais de 700 mil reais? Certamente. Mais de 1 milhão? Certamente. Eu vi que ele tem 2 propostas da China, hein, e eu vou te falar, o Tardelli, então, não é do Shandong Luneng, mas é de outros clubes locais. O Rodriguinho, Bruno, só de bicho,
Só de bicho ele deve ganhar metade do que ele ganhava no Corinthians. Só de bicho. E ainda que o Ele Pirani- ganha de bicho lá, professor, ele ganha por Camilo, assistência, dromedário. por gol. Não, é mais prêmio. Vamos tratar como prêmio, senão vem uns engraçados. Ele ganha de prêmio. Irritei por ele um vitória, por gol. Vitória é 2 corcovas. Empate é uma corcova só. Ele ganha prêmio por vitória, Duas por gol, corcovas. por assistência. Então, uma corcova. Tem prêmio por qualquer coisa lá, Bruno. E os prêmios Derrota bons. leva um burrico.